Ora viva, boa noite a todos aqueles que acompanham o meu canal. Chamo por Silvério Aleixo. Este é o meu canal, o nosso futebol. Bem, hoje mesmo vamos fazer uma pequena análise sobre aquilo que vai ser o futebol durante o final de semana. Caso particular mesmo, vamos falar do continente europeu. Ou seja, nós vamos trazer aquilo que vai ser o final de semana a nível de futebol na Europa. Porque nós lá temos algumas equipas que já estão praticamente decididas quem será o campeão. Temos algumas equipas que estão a lutar para serem campeãs. Temos algumas equipas que estão a lutar para a manutenção. E temos algumas equipas que vão lutar até o último dia do jogo para poder ver quem vence ou quem não vence o campeonato. Bem, mas em caso concreto eu vou mais para a Inglaterra, vou começar da Inglaterra, onde haverá muita confusão neste caso, num bom sentido, né? Muita confusão num bom sentido. Nós vamos ter lá na Inglaterra, amanhã sábado, o Chelsea que vai receber o Manchester United. Uau, um jogo espetacular. Nós temos um jogo muito grande, um jogo muito bem, teremos um jogo bem disputado. Nós vamos ter o Chelsea que vai receber o Manchester United em casa. O Manchester United vai jogar em Stamford Bridge neste caso. O Manchester United primeiro está em terceiro lugar da tabela classificativa, o que lhes dá mais vantagem. O Manchester United precisa desta vitória para ainda se manter na terceira posição, que é para ir diretamente à Liga dos Campeões para a próxima época. Quanto ao Chelsea, o Chelsea está na sexta posição, mas vem com um pouco de deslizes. Vem fazendo um bonito jogo depois de deslize, um jogo bonito depois de deslize, mas em todo caso ainda merece a confiança de muitos adeptos, ainda tem um mérito para poder chegar na terceira mesmo, até mesmo a quarta posição da Liga dos Campeões. Então, se o Chelsea assim quer fazer isto, então tem que vencer o jogo da manhã. Assim como se o Manchester United quer manter ainda na terceira posição do campeonato, então, tem que vencer. Só para referir que o Manchester United nesses últimos 8 jogos, 10 jogos, melhorou bastante com a mudança da estrutura dos próprios jogadores, a posição dos treinadores, tudo quanto mais, aquilo influenciou bastante para aquilo que é o jogo do Manchester United de hoje. Se o Manchester United tivesse começado a seu campeonato, provavelmente teríamos Manchester United a debater em primeira posição ou a segunda posição contra a City ou mesmo o Arsenal. Então melhorou bastante nesses últimos 10 jogos o Manchester United e está de parabéns. E se assim continuar para a próxima época, acredito que podemos ter um candidato forte ao campeonato, neste caso da Inglaterra. Bem, então é mais ou menos isso que nós tínhamos aqui para falarmos. Bem, olhando mais ainda a Inglaterra, como eu estava a dizer, este jogo que eu estava aqui a fazer análise é um jogo para amanhã, sábado neste caso, Chelsea contra Manchester United. Mas temos o jogo mais propriamente dito que nós vamos ter no domingo. Neste caso vai ser o Manchester City que vai receber o Arsenal, que é um jogo de decisão, um jogo bem decisivo, um jogo que vai ditar quem será campeão, quem não será. Porque se o Manchester City desliza, provavelmente vai dar todas as chances para o Arsenal ser campeão. Se o Arsenal também desliza ou perde o jogo, vai dar também todas as chances para o Manchester City ser campeão. É por isso que eu estava a dizer, neste campeonato aqui, as coisas ainda estão abertas. É claro que o Arsenal vai lá com duas situações. O Arsenal está na Liga dos Campeões. Vai enfrentar o Atlético de Madrid. Então, ao ir jogar contra o Manchester City, ele vai dividido com ideias. O que é que tem que fazer? Tem que dar tudo ao campeonato ou tem que dar tudo na Liga dos Campeões? Porque ele ainda está com 2 passarinhos na mão, ainda não sabe com qual deles tem que ficar. Mas eu acredito que ele vai dar mais primazia à Liga Inglesa, né? Neste caso vai dar mais primazia ao campeonato inglês. Quero acreditar que se for a fazer um bom jogo, poderá vencer. É possível, tudo é possível. Apesar de jogar na casa do adversário, não quer dizer que eles não podem vencer, podem vencer. Agora, o adversário é um adversário muito forte, um adversário muito bem tático, é um adversário que joga muito bem, estrutura-se muito bem dentro do campo, então pode ser também um jogo muito complicado. E outra coisa de referir é que vamos ter o Guardiola, Pep Guardiola contra o Mikel Arteta, em que o Guardiola, por um tempo, o Mikel Arteta foi adjunto do Guardiola. Então, vamos ver aí quem é o mais importante, quem não é mais importante, quem tem mais conhecimento, se é o aluno, se é o professor ou o aluno. Então, esse será um dos jogos mais esperados no final de semana, neste caso no domingo. Bem, então neste caso o campeonato inglês ainda está reaberto, ainda não temos campeão.
a qualquer momento, como eu disse, entre Chelsea ou entre o Arsenal ou Manchester City, um deles poderá ser campeão, dependendo do resultado que vão ser produzido durante este final de semana. Bem, olhando mais também para um outro país, neste caso, que é Portugal, vamos para Portugal, não faz mal. Portugal, teremos aí também um jogo muito importante para o Sporting. O Sporting vai receber no domingo o Benfica. O Benfica está na terceira posição, o Sporting está na segunda posição, com menos um jogo. Quem está na primeira posição é o Porto, o que significa que o Sporting precisa fazer de tudo para poder vencer. Tem essa chance, primeiro, de jogar em casa, não é? Segundo, de ter um jogo a menos, também uma boa chance. Então significa que se o Sporting consegue vencer esse jogo, poderá lutar mesmo, estará diretamente ligado, praticamente estará quase atrás do Porto, estará mesmo a segui-lo assim por 3 pontos provavelmente, 3 ou 4 pontos de diferença. Então o Sporting terá esse jogo que vai receber o Benfica em casa e terá que fazer o seu possível para poder vencer o jogo e poder sonhar ainda com o campeonato, porque em Portugal também o campeonato ainda está em aberto. A qualquer momento, entre o Sporting, assim como o Porto, um deles pode ser campeão. É claro que o Porto acaba tendo mais vantagem, porque cada pequena diferença que existe de pontos, mas ao mesmo tempo também parece ser mais robusto que o Sporting. Então, teremos também um dos jogos importantes lá em Portugal. Olhando mais para o outro campeonato, que é o campeonato francês, teremos também ali o PSG, né? E o Lens, ou seja, essas duas equipas, o que vai acontecer é que quase todas estão a lutar pelo título. O título na França ainda não está decidido. O PSG está na primeira posição com 64 pontos, depois o Lens está com 59 pontos. Então será mais ou menos um campeonato que ainda está em decisão, ainda está a decorrer neste momento. Qualquer um aqui pode ser campeão. Esse não vão jogar os dois, não estou a dizer que o PSG vai ter jogo contra a Lens, não, estou a dizer na posição em que as duas se encontram. Uma está na primeira posição, a outra está na segunda posição. Então a diferença de pontos é muito reduzida, o que significa que qualquer um aqui na França pode vir a ser campeão. Neste caso, o PSG também entra aqui com duas situações, igual ao Arsenal, que vai entrar aqui a pensar no campeonato, assim a pensar na Liga dos Campeões. Mas eu tenho plena certeza, né? O meu instinto já me diz que o PSG está mais para a Liga dos Campeões do que o próprio campeonato, porque o campeonato, quero acreditar que para ele não é tão importante assim neste momento, mas ele está mais empenhado para a Liga dos Campeões, porque precisa muito vencer esse título. Se consegue vencer pela segunda vez, então é um bom passo, é um bom caminho, já está a abrir uma nova história. Então, quanto ao campeonato, ele não tem muita coisa lá, normalmente sempre tem sido o mesmo a vencer, O Lens até pode ameaçar, mas no fim sempre o outro vai ser campeão. Bem, então essa história mais ou menos que está acontecendo na França. Olhando um pouco também para um outro país, neste caso, que é a Holanda. Na Holanda nós praticamente já temos um campeão aqui. O campeonato na Holanda já está decidido. Na Holanda o campeonato, o PSV da Holanda está com 74 pontos, o a seguir o Feyenoord está com 55 pontos. Então, de forma geral, aqui já temos um campeão, o PSV da Holanda. Esta época vai ser campeão. Não há como, não há milagre a se fazer, não há outra coisa que possa se fazer. Já temos a certeza absoluta de que o PSV vai ser campeão para esta época, né? Exato. Outro país ainda também que já está a celebrar, daqui a pouco vai celebrar o título, é a Alemanha. A Alemanha temos lá o Bayern de Munique, que está com 76 pontos, o Borussia Dortmund, que está com 64 pontos. Então a diferença é grande, o campeonato já está quase ao fim e já temos praticamente um campeão aqui, já que poderá festejar, se tudo correr bem, próximo final de semana poderemos ter um campeão na Alemanha, neste caso o Bayern de Munique. O Bayern de Munique também está numa situação igual ao PSG, que joga no campeonato, que está no campeonato, assim como a Liga dos Campeões. Mas como eles já são praticamente campeões, acho que precisam só de um jogo, um empate ou uma vitória, qualquer coisa. E depender do outro, talvez empatar. Mas neste caso, o Bayern de Munique já é campeão e vai jogar com tudo na Liga dos Campeões. É um dos candidatos fortes na Liga dos Campeões, porque ele vai receber o PSG da França e não vai ser nenhum jogo fácil. Então, eles vão entrar com tudo e todos que for, porque o campeonato
já está vencido. Não tem como. Isto já está decidido. Não há milagres nenhum, então eles até podem jogar com a equipa de segunda, terceira divisão, não tem problema. Mas o campeonato já está decidido. Mas na Liga dos Campeões, então eles vão ter que entrar com tudo para poder enfrentar a poderosa ou poderoso PSG da França. Que o PSG está à procura do campeão do título europeu, assim como também o Bayern de Munique, que está com um jejum muito grande e precisa quebrar este jejum. Então será um jogo espetacular. Bem, é assim como a coisa está a andar e também olhando um pouco também para um outro país, neste caso, que é, por sinal, o último país que nós vamos fazer análise, que é a Itália, a Série A. A Itália